Olá pessoal, esta é a sequência mais importante de vídeos da Escola da Cruz, porque vai justamente no coração desse apostolado, que tem por objetivo trazer subsídios para a nossa vida interior, para que a gente se prepare para os difíceis e sofridos tempos que virão, que na verdade já batem as portas. Bom, a gente sabe pela revelação divina, né, pela Sagrada Escritura, e também pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério, que Deus, na sua infinita sabedoria, respeitando o nosso livre-arbítrio, vai conduzindo, mesmo assim, mesmo respeitando esse livre-arbítrio, ele vai conseguindo conduzir sabiamente a história, né, conforme a sua vontade, até o seu termo, né, até conseguir alcançar aquilo que estava no seu coração, né, desde antes da criação do mundo. Né. E o que é que estava no seu coração? Bom, uma tríplice verdade que a igreja sempre ensinou: a verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre a igreja, que é uma única grande verdade da história de amor de Deus com os homens. É o quê? Deus quer unir os homens a si por toda a eternidade, na vida divina, por meio da igreja. Esse é o desejo do coração de Deus, né? E isso está nessa tríplice verdade que nós conhecemos, que resume todo o nosso cristianismo, pessoal. Bom, nesse sentido, a igreja, então, ela nasce na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, respirando ali a cruz no Calvário, pessoal, lavada pelo sangue do Cordeiro. Né? Está intimamente ligada a essa cruz com a Virgem Maria, com os apóstolos, né, com os primeiros mártires. E aí, então, a igreja, mesmo passando esse grande período dos primeiros mártires, a igreja ela continua oferecendo, tendo um coração de mártir, né, oferecendo-se a si mesma como um grande sacrifício de amor a Deus. Né? E aí a igreja se lança a anunciar, a cumprir o seu mandato, né? Ide aos quatro cantos da terra e anunciai, né, o Evangelho. Anunciai o que, pessoal? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual somos unidos a Deus, né, pela igreja, e alcançamos o céu. Essa tríplice verdade. Né? Então a igreja vai anunciar isso ao mundo. E vai cumprindo perfeitamente o seu mandato, chega aos quatro cantos do mundo. E então esse vai convertendo os pagãos, vai ensinando a verdade cristã, vai convertendo e atraindo o mundo a si. A gente chama esse período da história de cristandade, pessoal, que foi chegando, foi passando pelo século V, VI, VII, foi chegando no século XII, XIII, ali, por ali, né? 13.200 e pouco, a época de Santo Tomás de Aquino, pessoal, que ele vai recolher toda essa tradição da igreja, toda a doutrina, tudo isso, e pega tudo também que o ser humano conseguiu, a respeito dessa tríplice verdade, concluir com a sua razão, e une aquilo que Deus revelou em nosso Senhor Jesus Cristo a respeito também dessa tríplice verdade, e reúne toda essa tradição, junta tudo isso na sua obra magna chamada Suma Teológica. Então ali a igreja e a doutrina toda bebe disso aí, né? Hoje. Então a gente poderia dizer que a igreja chegou no ápice ali em termos de maturidade, de doutrina, né? Nesse tempo da cristandade e nesse tempo aí de Santo Tomás de Aquino, por volta dessa época, né? Só que o que acontece depois disso, pessoal? Bom, depois disso começa um processo contrário. Se a igreja foi anunciando aqueles que não conheciam o nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não se deu sem dificuldades, pessoal, sem heresias, sem guerras, não. Mas a diferença é que a igreja anunciava e ia atraindo o mundo a si, convertendo, anunciando a quem não conhecia nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desse período da cristandade, no início dos tempos modernos, começou a acontecer uma rebeldia do mundo ao qual já foi anunciado nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença, é mais grave. Então começou esse processo agora de afastamento do mundo, de rebeldia. E não só de afastamento da igreja, mas de ataque a nosso Senhor Jesus Cristo. Querendo o quê, pessoal? Destruir essa tríplice verdade sobre Deus, o homem e a igreja. Então, às vezes colocando o homem no centro de todas essas coisas, com o humanismo, né? A razão no lugar da fé, com o racionalismo. Muito embora a fé pressuponha a razão, claro, não tem antagonismo. Em alguns momentos, relativizando, né? Tirando Deus de cena com o ateísmo, né? Ou colocando o homem então no centro de todas as coisas, né? Como o senhor de si, que é o pecado original ali, repetido e repetido e repetido, né, pessoal? Nessa rebeldia que, na verdade, lembra muito a rebeldia de Satanás, pessoal. O que está por detrás dessa rebeldia do mundo moderno, né? Então, o que começou a acontecer? Às vezes tirando Deus de cena, às vezes tentando deturpar num sincretismo religioso, né, a noção que temos de Deus, e aí o homem passa a viver então como quer, num relativismo moral. Então, vejam, né, deturpando a identidade da igreja. Então essa tríplice verdade começa a ser toda deformada, às vezes retirada de cena, enfim. Isso acontece por todos esses movimentos que foram acontecendo ao longo da história, né, depois dessa crise, que a gente pode chamar de uma crise do modernismo, pessoal.
Alguns acham que esse nome não é próprio, mas a gente pode resumir assim com esse nome, porque de fato é uma crise do mundo moderno que se rebela contra Deus. Bom, e aí a igreja então, pessoal, não tem mais volta nesse caminho. E nós estamos nesse caminho. É evidente, porque nós já não estamos numa cristandade, e esse caminho já tem um tempo, e nós estamos cada vez mais nos intensificando nessa rebeldia. A gente vai percebendo isso claramente, né? Essa rebeldia vai afetando a própria igreja em muitos de seus membros. Então, esse caminho não tem volta, vai ensinar a doutrina. E nós já estamos nele. E a igreja tende nesse caminho a retornar ao Calvário, pessoal. A igreja que nasceu do Calvário termina a sua peregrinação no Calvário, agora na sua derradeira e última Páscoa, né? Na sua paixão final, em que ela precisará ser resgatada por nosso Senhor Jesus Cristo, que virá na glória, a sua chamada parousia, resgatar a igreja que é a noiva de Cristo, né? Então ela estará preparada, passando pela sua paixão, estará mais perfeitamente unida ao seu Senhor, ao seu esposo, que é o Cristo, que passou também pela sua paixão no Calvário. Assim ela se une perfeitamente a Cristo, e com ele morre, e com ele ressuscita, será a ressurreição final. Bom, pessoal, esse é o caminho da igreja. Então ela terá cumprido a sua missão já no mundo, e não terá mais nada a dizer no mundo, porque o mundo já estará decidido na sua iniquidade, e aqueles que permanecerem firmes estarão decididos por Cristo, e já não haverá mais quem troque de lado, pessoal. E é essa a grande questão. A história vai se afunilando de modo que todos sairão de cima do muro, escolherão seus lados de uma maneira radical, polarizada e definitiva. Então Cristo voltará, né? O que acontece, pessoal? Nesse sentido, os pretextos cairão. Já não haverá mais uma desculpa política, social, econômica para as perseguições contra as verdades da fé, contra a doutrina da Santa Igreja, contra os próprios cristãos, né? Não são inimigos disso, daquilo, da verdade, da democracia, inimigos da paz, inimigos da... Não! Nós não gostamos de Deus mesmo, é por isso que nós estamos perseguindo vocês, né? As máscaras cairão, né? Os pretextos cairão. Como já caíram em outras épocas, mas agora vai ser mais grave, né? Porque a coisa tende a se complicar cada vez mais. Mas sempre em momentos intensos, os pretextos caem e a verdade, que é o ataque a Jesus Cristo direto, vem à tona. Como, por exemplo, nos primeiros séculos, com São Policarpo, o bispo de Esmirna, pessoal, que foi preso e foi ameaçado de ser lançado às feras. Bom, depois eles colocam ele na fogueira, por um milagre divino, o fogo vai em volta, não mata, e eles têm que enfiar uma faca nele para o matar. Mas esse Marte, antes ele foi ameaçado de ser lançado às feras. Ele falou, pô, pois me lance então. Mas aí a ameaça foi a seguinte, a solução foi a seguinte: olha, se você disser abaixo de Jesus Cristo, nós te soltamos. Mas pensa bem, ele tinha sido acusado, pessoal, de uma subversão contra o Império, de ser contra o Império. O que Jesus Cristo tinha a ver com essa história, né? Ou seja, isso era um pretexto, nunca foi o problema o Império, ele ser contra o Império. O problema era o amor dele a Jesus Cristo. Então isso veio à tona no momento final. Depois, vamos pular 2000 anos praticamente, pessoal. Agora no México, na Guerra dos Cristeiros, né? Um menino de 14 anos, chamado São José Sánchez del Rio, ele foi preso então, por quê? Por estar sendo contra o Estado. E aí então, quando prenderam, falaram assim, bom, você pode sair, você pode ficar livre, nós não vamos te matar, se você disser, morra Cristo Rei. Ou seja, o que isso tem a ver, pessoal? Se o problema era a rebelião dele contra o Estado, mesmo se ele dissesse isso, ele estaria ainda contra o Estado. Mas os pretextos caem. O problema deles era Jesus Cristo, pessoal. E não estar sendo contra o Estado ou nada disso, né? Isso vem à tona e vai vir cada vez mais. Mas aí, só terminando essa história, esse garoto de 14 anos, ele, em vez de dizer morra Cristo Rei, ele disse, e viva Cristo Rei. E então foi morto, mas vive com Cristo Rei. E aí, pessoal, então, o que vai acontecer no fim disso? Essas perseguições, esses sofrimentos, né, eles tendem a se intensificar e nós precisamos estar preparados, pessoal. Por quê? Porque a gente não pode ser pego de supetão, porque o diabo vem com grandes tentações nesse momento. Para quê? Para que a gente renegue a Cristo, para que a gente cometa a apostasia, né, da nossa fé, para que a gente fique desanimado da fé, então para que a gente peque mortalmente, para que a gente perca o céu. É uma guerra de almas, pessoal, aqui. Então a gente precisa de uma preparação. Se a gente for pego de surpresa, pessoal, né, talvez não dê tempo. E essa preparação também mostra o desejo de nosso coração. Então nessa hora Cristo virá com as graças atuais, né, e virá com nos preparando e com a graça da perseverança, né, nesse momento, para que a gente possa de fato entregar a nossa vida a Ele sem reservas. Então, como que a gente pode fazer essa preparação necessária é o objetivo dessa sequência que nós vamos falar nos próximos vídeos, né? Deus seja louvado.